Grávida e sozinha, ela foi forçada a trabalhar como camareira em um hotel de luxo para sobreviver. Mas tudo mudou quando o dono do hotel, um milionário amargurado e solitário, a surpreendeu cantando sozinha e decidiu se aproximar dela. Você também acredita que o amor verdadeiro supera tudo? Então me conta nos comentários de onde você está vendo essa história. É muito especial saber quem está aqui comigo nessa jornada. O peso das malas improvisadas parecia menor que o da criança crescendo dentro dela. Ana Beatriz Lima respirou fundo, uma mão instintivamente pousada sobre a barriga de 7 meses, enquanto a outra segurava firmemente o único par de sapatos que não tinha conseguido enfiar na mochila. A escada da pensão rangeu sob seus passos lentos e doloridos. Sinto muito, Ana. Não posso mais esperar pelo aluguel. Dona Ivone não conseguia encará-la. Seus olhos grudados no chão, como se ali pudesse encontrar uma desculpa convincente. Tenho meus próprios problemas. As palavras não machucavam mais. Ana já estava anestesiada desde o momento em que Rodrigo, ao saber da gravidez, tinha desaparecido como fumaça. Ou talvez desde a ligação para sua mãe, quando ouviu que tinha feito sua escolha e que não seria bem-vinda em casa. O outono carioca estava mais quente que o normal, fazendo o suor escorrer por suas costas enquanto ela caminhava sem rumo pela Avenida Atlântica. As ondas de Copacabana quebravam preguiçosas à sua esquerda, indiferentes ao drama que se desenrolava a alguns metros acima da areia. "Posso sentar aqui?" perguntou Ana a um vendedor de água de coco, apontando para um banco de madeira improvisado ao lado da barraca. "Claro, moça!" O homem olhou para sua barriga e depois para as malas. Seus olhos se suavizaram. "Quer uma água? Por conta da casa." Ana aceitou com um sorriso fraco. O sol começava a se pôr, pintando o horizonte de laranja e rosa. Ela precisava de um lugar para dormir, precisava de um emprego, precisava de um milagre. Foi então que seus olhos pousaram na imponente fachada do Hotel Monte Claro, suas janelas refletindo o céu em chamas do entardecer como um palácio de vidro. Ana já tinha passado por aquele hotel centenas de vezes, mas nunca tinha realmente olhado para ele. Era um mundo que não lhe pertencia, um mundo de luxo, onde pessoas pagavam por uma noite o que ela ganhava em um mês como professora de música infantil. Professora, ex-professora. A escola não queria uma grávida solteira, dando mau exemplo para as crianças. Assim tinham dito, com palavras mais polidas, mas com o mesmo significado cruel. Ana respirou fundo. E num impulso de desespero ou coragem, pegou suas coisas e atravessou a rua. O porteiro a observou com desconfiança quando ela tentou entrar. "Posso ajudar?" perguntou ele, barrando sua passagem. "Estou procurando emprego." A recepcionista do hotel ergueu os olhos da tela do computador e examinou Ana de cima a baixo. Seu olhar demorou-se na barriga evidente. 7 meses. Disse Ana, tentando manter a dignidade. "Ainda posso trabalhar." A mulher suspirou. "Normalmente, nem consideraríamos, mas estamos desesperados por camareiras. 3 pediram demissão na última semana. Aparentemente, nosso novo proprietário é..." Ela baixou a voz. "Um pouco exigente." Após preencher uma ficha e uma breve entrevista com a gerente de recursos humanos, que parecia mais interessada em seu celular do que nas respostas de Ana, ela foi contratada. O alívio foi tão grande que suas pernas fraquejaram. "Você pode ficar no alojamento dos funcionários. É pequeno, mas tem o básico", explicou Regina, a supervisora das camareiras, enquanto a guiava pelos corredores de serviço. "Seu turno começa às 6 horas, 20 quartos por dia, padrão 5 estrelas. Nenhum erro é tolerado." O alojamento era um cubículo com uma cama de solteiro, um armário minúsculo e um banheiro compartilhado no final do corredor.
Para Ana, parecia um palácio. Obrigada, sussurrou ela quando Regina saiu, deixando-a sozinha com seus poucos pertences e o bebê que remexia em seu ventre. Na manhã seguinte, Ana descobriu o que padrão 5 estrelas significava. Significava dobrar-se sobre camas enormes, apesar da barriga. Significava limpar até o último canto invisível. Significava sorrir e abaixar a cabeça quando hóspedes a olhavam como se fosse um móvel. Significava dor nas costas, nos pés e na alma. Durante a pausa para o almoço, Ana se refugiou na lavanderia do hotel. O cheiro de amaciante e o calor das máquinas criavam uma atmosfera quase acolhedora. Sozinha, ela fez o que sempre fazia quando a vida parecia pesada demais para carregar. Cantou. Era uma canção de ninar antiga que sua avó costumava cantar. Sua voz, clara e doce, flutuou por entre as pilhas de lençóis brancos, um contraste surreal com a dureza daquele dia. Dorme, meu pequenino, olha o vento lá fora. No final do dia, exausta, Ana voltou para seu quarto. Seu corpo doía, mas ela tinha um lugar para dormir e um emprego. Por enquanto, isso bastava. No último andar do Hotel Monte Claro, Victor Salgado contemplava a cidade do alto de sua cobertura privativa. O mar de luzes se estendia até o horizonte, mas seus olhos castanhos escuros não registravam a beleza daquele cenário. Estavam vazios, como havia anos. Aos 38 anos, Victor era o novo proprietário do Monte Claro, um hotel que adquirira mais por tédio do que por interesse nos negócios de hospitalidade. Como todos os seus investimentos, era apenas mais uma peça no tabuleiro, mais um número em sua conta bancária que já tinha zeros demais para fazer diferença. Seu celular vibrou. Era seu assistente, lembrando-o da reunião com a equipe administrativa na manhã seguinte. Victor não respondeu. Detestava reuniões. Detestava pessoas. Detestava a maneira como todos fingiam que não sabiam quem ele era, que não conheciam sua história, que não cochichavam sobre a tragédia quando ele virava as costas. Viúvo aos 35 anos, pai que perdeu um filho que nem chegou a nascer, o homem que sobreviveu ao acidente que matou sua família, serviu-se de mais um uísque, o terceiro daquela noite. Ou seria o quarto? Não importava. Nada realmente importava. Foi quando desceu para verificar um problema no sistema de segurança que Victor cruzou com ela pela primeira vez. Uma camareira de cabeça baixa, apressada, grávida. Ele mal notou sua existência, passando por ela como se fosse uma sombra. Mais tarde, voltando para sua cobertura após uma inspeção noturna, um som suave o fez parar no meio do corredor. Uma voz, uma mulher cantando baixinho em algum lugar próximo. A melodia era triste, mas havia algo nela que o fez ficar imóvel, escutando. Por um segundo, apenas um segundo, Victor sentiu algo diferente no peito. Não conseguia definir o que era. Talvez apenas surpresa. Fazia tanto tempo que não prestava atenção em uma voz humana. Depois, assim como veio, a sensação se foi. E Victor continuou seu caminho, fechando a porta da cobertura atrás de si, isolando-se novamente do mundo. Como assim? Alguém cantando? Este é um hotel 5 estrelas, não um karaokê. Victor bateu o punho na mesa de mogno de seu escritório. Carlos, o gerente-geral, engoliu em seco. Senhor Salgado, são apenas rumores entre os funcionários. Alguns hóspedes comentaram ter ouvido uma voz feminina cantando em algum lugar do hotel, principalmente à noite. Descubra quem é. A ordem foi seca. Este lugar tem padrões a manter. O gerente assentiu e saiu rapidamente. Victor massageou as têmporas, tentando afastar a irritação. Não era a primeira vez que ouvia aquela voz, suave, quase etérea, ecoando pelos corredores de serviço. Não admitiria, mas algo naquela melodia o incomodava profundamente, não pela qualidade, mas por como o fazia sentir.
2 horas depois, Carlos retornou. É apenas uma camareira, senhor. Ana Beatriz Lima. Contratada há 2 semanas. Ela canta durante o trabalho, mas só quando está sozinha. Ela está incomodando os hóspedes? Carlos hesitou. Na verdade, alguns até elogiaram, dizem que a voz é bonita. Victor franziu o senho. O fato de seus clientes apreciarem aquela perturbação sonora o irritou ainda mais, mas havia problemas maiores para resolver. Tanto faz. Diga a ela para ser mais discreta. E o assunto morreu ali, ou deveria ter morrido. Ana organizou os produtos de limpeza no carrinho, verificando a lista de quartos para o dia. Seus olhos ardiam de cansaço. O bebê estivera agitado a noite toda, chutando como se quisesse sair antes da hora. Calma, pequeno, sussurrou acariciando a barriga. Ainda temos um caminho pela frente. Ela empurrou o carrinho pelo corredor, parando diante do primeiro quarto. Abriu a porta com o cartão-chave e entrou. O luxo ainda a impressionava. Lençóis de algodão egípcio, amenities importados, uma vista do mar que custava mais do que ela ganharia em 1 ano. Enquanto trocava as toalhas, começou a cantarolar baixinho. Era um hábito antigo, algo que fazia desde criança. A música sempre fora seu refúgio, um lugar onde podia ser ela mesma. Vai chegar o dia quando menos esperar. Regina, a supervisora, apareceu na porta do banheiro, fazendo-a parar imediatamente. Ana, o gerente pediu para você cantar mais baixo. Alguns funcionários reclamaram. Ana sentiu o rosto queimar. Desculpe, não percebi que estava incomodando. Pessoalmente, Regina baixou a voz. Acho que estão com inveja. Você canta bem, mas tente ser mais discreta, ok? Naquele dia, Ana não cantou mais. Mas à noite, sozinha na área de serviço, enquanto dobrava lençóis limpos, não conseguiu conter a melodia que escapava de seus lábios. Era sua terapia, sua forma de sobreviver àquele lugar onde se sentia invisível. Ela não percebeu a sombra que parou brevemente na porta e depois se afastou. Victor não conseguia dormir. Rolava na cama de seu quarto na cobertura, inquieto. Não era insônia. Estava acostumado a ela desde o acidente. Era algo diferente. Aquela voz, aquela maldita voz não saía de sua cabeça. Levantou-se, vestiu o roupão de seda preta e serviu-se de uísque. Saiu para a varanda, observando a cidade iluminada. Do alto, as pessoas pareciam formigas, pequenas e insignificantes. Como ele se sentia por dentro, embora jamais admitisse. A melodia voltou à sua mente. Não era a letra ou o ritmo que o perturbavam. Era o tom. Havia uma tristeza nas notas que ecoava algo dentro dele. Quando o céu escurece, mas ainda há luz. Ele se lembrou de Laura, sua esposa. Ela também cantava. Não profissionalmente, mas tinha uma voz doce que enchia a casa de vida. Especialmente nos últimos meses, quando cantava para a barriga de 6 meses, para o filho que nunca chegou a conhecer. Victor fechou os olhos com força. 5 anos haviam se passado, e ainda doía como no primeiro dia. Nas noites seguintes, Victor começou a perambular pelo hotel em horários incomuns. Dizia a si mesmo que estava apenas inspecionando a propriedade, verificando se tudo corria bem, mas a verdade era que estava procurando a voz. E quando a encontrava, parava, escondido nas sombras e ouvia. Apenas ouvia. Ana percebeu que havia horários mais seguros para cantar. Muito cedo, quando a maioria dos hóspedes ainda dormia. Ou muito tarde, quando estava sozinha nos cantos mais isolados do hotel. A lavanderia tornou-se seu refúgio favorito. O barulho das máquinas abafava sua voz, e poucos funcionários iam até lá depois das 9 da noite. Mesmo nas horas mais escuras, guardo a esperança aqui. Cantava enquanto dobrava lençóis, uma mão ocasionalmente tocando a barriga. Às vezes, tinha a estranha sensação de que estava sendo observada. Virava-se rapidamente, mas nunca encontrava ninguém.
Talvez fosse apenas o cansaço ou o medo constante de perder o emprego que a fazia tão paranoica. Uma noite, depois de um turno particularmente exaustivo, Ana decidiu tomar um pouco de ar fresco no pequeno pátio de serviço. A lua estava cheia, iluminando o espaço com uma luz prateada. Sentou-se em um caixote vazio, descansando as costas doloridas. E cantou. Desta vez, não se conteve. A música fluiu como água, carregando consigo a exaustão do dia, as preocupações sobre o futuro, o medo de estar sozinha quando o bebê nascesse. Não viu a figura que se aproximou silenciosamente e parou ao vê-la. Victor congelou. A luz da lua iluminava o pátio como um holofote natural, e no centro dele, sentada em um simples caixote de madeira, estava a dona da voz que o atormentava há semanas. Era a camareira grávida que havia visto algumas vezes pelos corredores. Mas agora, pela primeira vez, realmente a enxergava. Seu rosto estava iluminado não apenas pela lua, mas por uma luz interior que parecia vir de algum lugar além da exaustão evidente. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque improvisado, alguns fios escapando e emoldurando seu rosto. A barriga proeminente contrastava com seu corpo delicado, mas foram seus olhos que o capturaram. Olhos que, mesmo cansados, brilhavam quando ela cantava, como se por aqueles poucos minutos ela estivesse em outro lugar. Victor sentiu algo estremecer dentro dele. Uma pontada aguda, como se alguém tivesse cutucado uma ferida que ele achava ter cicatrizado. Recuou um passo, confuso com a própria reação. O som fez Ana interromper a canção abruptamente. Ela virou-se assustada. "Tem alguém aí?" perguntou, levantando-se com dificuldade. Victor permaneceu nas sombras, imóvel. Depois de alguns segundos, ela relaxou os ombros, provavelmente convencendo-se de que fora apenas sua imaginação. Mas não era. E enquanto Victor se afastava silenciosamente, sabia que algo havia mudado. Aquela voz tinha encontrado uma rachadura em sua armadura cuidadosamente construída. E isso o assustava mais do que estava disposto a admitir. O céu amanheceu escuro como breu. Nuvens pesadas se acumulavam sobre Copacabana e os primeiros trovões já sacudiam as janelas do Hotel Monte Claro. Ana Beatriz acordou com batidas insistentes em sua porta. "Ana, emergência!" Era a voz de Regina. "Metade da equipe não conseguiu chegar por causa da tempestade. Precisamos de você em todos os andares hoje." Ana se levantou com dificuldade, uma pontada aguda nas costas, a fazendo estremecer. 7 meses e meio de gravidez pesavam cada vez mais, mas ela não tinha escolha. Precisava do emprego. "Estou indo", respondeu vestindo rapidamente o uniforme. Lá fora, o temporal desabava sobre o Rio de Janeiro com uma fúria rara. As ruas já estavam alagadas e o vento uivava entre os prédios. No hotel, o gerador de emergência zumbia nos subsolos, garantindo que o luxo não fosse interrompido nem mesmo pelos caprichos da natureza. O dia de Ana foi um borrão de corredores, quartos e tarefas extras. Além de sua função normal, teve que auxiliar na cozinha, reposicionar baldes nos pontos onde o teto pingava e acalmar hóspedes irritados com o mau tempo. "Meu Deus, que dor!" murmurou para si mesma, apoiando-se em uma parede enquanto massageava a parte baixa das costas. O bebê parecia especialmente agitado hoje, como se também sentisse a eletricidade no ar. Por volta das 8 da noite, quando finalmente conseguiu uma pausa, Ana se refugiou na lavanderia. A chuva continuava a cair, impiedosamente criando uma cortina de água nas pequenas janelas altas. Os trovões faziam as luzes piscarem ocasionalmente. Sozinha entre pilhas de toalhas e o cheiro de amaciante, ela fechou os olhos e deixou a voz fluir, baixinha a princípio, depois mais forte.
Era uma canção sobre tempestades e abrigos, sobre estar perdido e encontrar o caminho de volta. Quando o céu desabar e o mundo parecer sem luz, por que você insiste em cantar aqui? A voz masculina, fria e cortante, fez Ana saltar. Seus olhos se abriram de supetão e lá estava ele, o dono do hotel, parado à porta da lavanderia, olhando-a com uma expressão impenetrável. Vítor Salgado, em seu terno impecável, contrastava drasticamente com a simplicidade daquele ambiente. Era como uma pantera negra em meio a lençóis brancos. "Desculpe, senhor", Ana gaguejou, tentando se recompor. "Eu não sabia que estava incomodando. Não respondi minha pergunta." Victor deu 2 passos à frente, os olhos nunca deixando-os dela. "Por que você canta aqui, neste hotel, enquanto trabalha?" Ana sentiu o rosto queimar, metade de vergonha, metade de indignação. "Porque me ajuda a respirar", respondeu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. "Porque às vezes o peso é tanto que não sei se aguento mais um dia." Um trovão particularmente forte fez as luzes piscarem. Por um segundo, eles ficaram em completa escuridão. Quando a luz voltou, Victor estava mais próximo. Que peso seria esse? Dobrar lençóis? Havia algo em sua voz, algo além do sarcasmo evidente, uma curiosidade quase imperceptível. Ana endireitou os ombros, uma súbita coragem tomando conta dela. Que se dane, o que mais poderia perder? "O senhor já tentou limpar 20 quartos por dia com um bebê de quase 8 meses na barriga? Já sentiu o desprezo nos olhos de pessoas que acham que você não merece nem respirar o mesmo ar que elas?" Victor não respondeu, apenas a observava, os olhos estreitos. "Duvido que o senhor tenha a menor ideia do que é sentir dor. Dor de verdade." Ana continuou, as palavras escapando como água de uma represa rompida. "Dor de ser abandonada, de perder tudo, de acordar todos os dias se perguntando como vai alimentar essa criança." O rosto de Victor empalideceu subitamente. Seus lábios se apertaram, formando uma linha fina. "Você não sabe nada sobre mim", ele disse, a voz perigosamente baixa. "E o senhor não sabe nada sobre mim." Ana sentiu os olhos marejarem, mas se recusou a chorar. "Mas pelo menos eu não perdi minha humanidade. Ainda consigo ver as pessoas, não como peças descartáveis." Algo obscureceu o olhar de Victor. Por um momento, Ana teve certeza de que seria demitida na hora. Mas então, para sua surpresa, ele deu um passo para trás. "Venha comigo", ordenou, virando-se para a porta. "O quê? Não vou repetir." Ana hesitou. Seguir o dono do hotel sozinha durante uma tempestade não parecia prudente. Mas algo no tom dele não era ameaçador, era quase vulnerável. A fez acatar. Eles caminharam em silêncio pelos corredores de serviço, depois por um elevador privativo. Ana percebeu com uma pontada de apreensão que estavam subindo para a cobertura. Quando as portas se abriram, ela prendeu a respiração. O apartamento de Victor era exatamente como ela imaginava. Elegante, minimalista e frio. Grandes janelas do chão ao teto mostravam a tempestade que castigava a cidade. Victor caminhou até uma porta de vidro que dava para uma ampla varanda coberta. Abriu-a, deixando o som da chuva invadir o espaço. "Aqui", ele falou finalmente. "Cante aqui." Ana o encarou confusa. "Por quê?" "A acústica", ele respondeu secamente. "Quero ouvir sua voz sem o barulho das máquinas." Ela deu alguns passos, hesitantes até a varanda. A tempestade rugia lá fora, mas o teto amplo os mantinha secos. O vento, no entanto, trazia respingos ocasionais, delicados como carícias frias. "O que devo cantar?" perguntou ela, sentindo-se subitamente tímida. "O que você cantava lá embaixo?" "Sobre o céu desabando." Ana fechou os olhos por um momento, encontrando o centro em si mesma.
Então deixou a voz sair, primeiro suave, depois crescendo até preencher o espaço ao redor deles. Quando o céu desabar e o mundo parecer sem luz, quando o chão sob os pés virar areia movediça, respire fundo e lembre que a tempestade, por mais forte que seja, sempre passa. Quando abriu os olhos, Victor estava muito próximo, observando-a com uma intensidade perturbadora. Havia algo diferente em seu olhar, o gelo derretendo, revelando águas profundas e turbulentas. Minha esposa cantava, ele disse, tão baixo que Ana quase não ouviu sobre o rugido da tempestade. Laura, ela cantava para nosso filho, que ainda estava em sua barriga. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia tanto naquelas poucas palavras, tanta dor contida. O que aconteceu com eles? Ousou perguntar. Um acidente. 5 anos. Atrás. A voz dele estava rouca. Eu estava dirigindo. Um raio cortou o céu, iluminando o rosto de Victor por um instante, revelando cicatrizes que iam muito além das físicas quase imperceptíveis em sua têmpora. Sinto muito, Ana sussurrou, inconscientemente dando um passo em sua direção. Não sinta. As palavras saíram duras, mas seus olhos diziam outra coisa. Não preciso de pena. Não é pena, ela respondeu. É empatia, é diferente. Outro trovão sacudiu o edifício. Por alguma razão, Ana não sentia mais medo. Nem do temporal, nem deste homem quebrado à sua frente. Ele a observava como se ela fosse um enigma impossível de decifrar. Como você consegue? Perguntou finalmente. Como consegue cantar mesmo com tudo isso pesando sobre você? Ana sorriu tristemente. Porque a alternativa é desistir. E isso não é uma opção. Naquele momento, com a cidade imersa em caos ao fundo e o vento misturando algumas gotas de chuva em seus rostos, algo invisível mudou entre eles. Uma barreira caiu. Um abismo se fechou um pouco. Victor deu mais um passo à frente. Estava tão próximo que Ana podia sentir o calor de seu corpo. Seus olhos, aqueles olhos que pareciam guardar oceanos de tristeza, fixaram-se nos dela, e então, sem aviso, sem permissão, talvez nem mesmo com intenção consciente, seus lábios encontraram os dela. Um beijo contido, hesitante, como o primeiro toque em uma ferida que começa a cicatrizar. Ana não se afastou. Não conseguiria explicar por quê, mas naquele momento, sob o rugido da tempestade, aquele beijo fazia todo o sentido do mundo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, como se tivessem corrido quilômetros. Victor deu um passo para trás, em seus olhos uma mistura de espanto e confusão, como se não reconhecesse a si mesmo. Tá, dá-se ir peire sigue. Você deveria ir, ele disse, virando-se para contemplar a cidade. Ana assentiu silenciosamente, mesmo que ele não pudesse ver. Caminhou de volta para o elevador, o coração batendo tão forte quanto os trovões lá fora. Só quando as portas se fecharam, ela percebeu que estava chorando. Victor permaneceu na varanda muito depois que Ana se foi, deixando que a chuva o molhasse completamente. O frio que penetrava suas roupas era bem-vindo, uma punição física para compensar o turbilhão interior que o consumia. O que diabos acabei de fazer? 5 anos. 5 anos construindo muros ao redor de sua dor. 5 anos negando qualquer possibilidade de conexão humana. E bastaram 5 minutos com uma camareira grávida para fazê-lo desmoronar como um castelo de areia. Quando finalmente voltou para dentro, ensopado e trêmulo, foi direto ao bar. Serviu-se de uma dose generosa de uísque, depois outra. O álcool desceu queimando, mas não conseguiu apagar a sensação dos lábios dela nos seus. Na parede da sala, um retrato discreto era a única lembrança visível de Laura. Seu sorriso radiante, congelado para sempre aos 33 anos, parecia acusá-lo silenciosamente. Me desculpe,
sussurrou Victor para a fotografia. Não sei o que deu em mim. Seus olhos ardiam, mas as lágrimas não vinham mais. Haviam secado há muito tempo, numa estrada chuvosa à beira do precipício, quando ele conseguiu sair do carro em chamas, apenas para ver o veículo, com sua família dentro, despencar no abismo. Victor cambaleou até o quarto e desabou na cama. O teto girava acima dele, uma combinação do álcool e da exaustão emocional. Antes de mergulhar num sono agitado, um último pensamento o assombrou. Por quê? Depois de tanto tempo, ele finalmente sentira algo além de dor. Ana não dormiu naquela noite. Deitada em sua pequena cama no alojamento dos funcionários, revivia o beijo em sua mente repetidamente. A sensação dos lábios dele contra os seus, o cheiro de sua colônia cara misturado com a chuva, o olhar devastado em seus olhos quando se afastou. Que tolice! Murmurou para si mesma, virando-se pela 100ª vez, tentando encontrar uma posição confortável para sua barriga cada vez maior. Como se um homem como ele pudesse se interessar por alguém como você. O bebê se mexeu, como se protestasse contra seus pensamentos autodepreciativos. Você tem razão, pequeno. Ana sorriu, acariciando a barriga. Não devemos nos diminuir, mas também não devemos sonhar com o impossível. Ela conhecia muito bem histórias como esta. A funcionária humilde que se apaixona pelo patrão rico. Nunca terminavam bem na vida real. No máximo, com corações partidos. No pior cenário, com demissões e portas fechadas. Quando o sol nasceu, Ana já estava de pé. As nuvens da tempestade haviam se dissipado durante a madrugada, deixando um céu azul cobalto em seu lugar. O Rio de Janeiro tinha esse poder de transformar o caos em beleza em questão de horas. Seu turno começaria em 30 minutos. Tempo suficiente para tomar um café reforçado no refeitório dos funcionários e preparar-se mentalmente para um novo dia. Hoje, ela decidiu, agiria como se nada tivesse acontecido. Era o mais seguro a fazer. 3 semanas se passaram sem que Ana e Victor se cruzassem novamente. Ele parecia ter se recolhido à sua cobertura, saindo apenas para compromissos externos ao hotel. Ela mantinha-se concentrada em seu trabalho, ignorando os cochichos dos outros funcionários sobre a ausência do patrão. Seu corpo, entretanto, começava a protestar contra o esforço contínuo. Com 8 meses de gravidez, cada movimento era um desafio. Suas costas doíam constantemente e ocasionais pontadas no baixo ventre a preocupavam. Você não está bem, observou Regina numa manhã, enquanto Ana organizava seu carrinho. Está pálida. Estou só cansada. Ana tentou sorrir, mas uma vertigem súbita a fez apoiar-se na parede. Acho que não dormi bem. Regina franziu o senho. Sente-se um pouco. Vou pedir para Mariana cobrir seus primeiros quartos. Ana quis protestar, mas outra onda de tontura a impediu. Aquilo não era normal. Deixou-se escorregar até o chão, respirando fundo. Chame alguém, murmurou, sentindo um suor frio escorrer por sua testa. Algo não está certo. Os minutos seguintes foram um borrão, vozes preocupadas, alguém chamando uma ambulância, o mundo girando em torno dela. A última coisa que Ana registrou antes de perder a consciência foi a voz de Carlos, o gerente geral. Alguém avise o Sr. Salgado. Os corredores brancos do Hospital Santa Maria cheiravam a desinfetante e ansiedade. Victor atravessou-os como um furacão, ignorando os olhares curiosos da equipe médica para seu terno impecável e sua expressão atormentada. Ana Beatriz Lima, disse a recepcionista, sua voz mais áspera do que pretendia. Foi trazida de ambulância há 1 hora. Onde ela está? A mulher verificou o sistema. 3º andar, ala obstétrica, quarto 314. Victor nem agradeceu. Dirigiu-se ao elevador, o coração batendo descompassado. Quando chegou ao quarto indicado, hesitou, pela primeira vez. O que estava fazendo ali? O que diria a ela?
Respirou fundo e bateu na porta. Entre! Veio a resposta fraca. Ana estava reclinada numa cama hospitalar, conectada a monitores que emitiam bips ritmados. Sua pele, geralmente corada, estava quase translúcida, mas seus olhos ainda tinham aquela centelha que o desconcertava. Quando o viu, Ana arregalou os olhos em surpresa. Senhor Salgado, como você está? Perguntou ele, parando a uma distância segura da cama. Melhor agora. Ela ajeitou o lençol sobre a barriga. Foi só uma queda de pressão e desidratação. Nada grave. O bebê está bem. Um pequeno sorriso iluminou seu rosto. Muito bem, na verdade. Forte e saudável. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. Victor olhou pela janela para o céu azul que contrastava com a brancura asséptica do quarto. Não precisava ter vindo, disse Ana finalmente. Eu sei. Victor voltou-se para ela. Quis vir. Mais silêncio. Ana estudava seu rosto como se procurasse algo específico nele. Sobre aquela noite, começou Victor. Não precisamos falar. Sobre isso, interrompeu ela rapidamente. Foi um momento, passou. Victor sentiu uma pontada inexplicável de desapontamento. Sim, claro. Olha, agradeço sua preocupação, mas... Ana suspirou. Não quero sua compaixão, nem sua culpa. Só quero fazer meu trabalho com dignidade até o bebê nascer. Depois decido o que fazer. Havia uma firmeza em sua voz que desmentia sua aparência frágil. Victor percebeu, não pela primeira vez, que esta mulher possuía uma força interior que ele mesmo havia perdido há muito tempo. Não é compaixão, disse ele, ecoando as palavras dela na noite da tempestade. É preocupação genuína. Ana estudou seu rosto por um longo momento, como se pesasse a sinceridade daquela declaração. Por quê? Perguntou finalmente. Por que se preocupar comigo? Sou apenas uma funcionária entre centenas. A pergunta atingiu Victor como um soco no estômago. Por que, de fato? O que havia nesta mulher que o fazia sentir-se vivo novamente? Que o fazia quebrar todas as regras que impusera a si mesmo? Porque você me faz lembrar que existe vida além da dor, respondeu, surpreendendo a ambos com sua honestidade crua. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Ela desviou o olhar rapidamente, fingindo ajustar o tubo de soro. É difícil acreditar, nisso às vezes, murmurou, que existe vida além da dor. Eu sei. Victor deu um passo hesitante em direção à cama. Acredite, eu sei. E quando seus olhares se encontraram novamente, algo silencioso e profundo passou entre eles. Um reconhecimento mútuo de feridas abertas, de batalhas ainda sendo travadas. A porta se abriu, interrompendo o momento. Uma enfermeira entrou, carregando uma prancheta. Desculpe interromper, disse ela, olhando de um para o outro com curiosidade mal disfarçada. Preciso verificar os sinais vitais. Eu já estava de saída. Victor recuou em direção à porta. Então, quase como um pensamento tardio, acrescentou. Descanse. Seu emprego estará esperando quando você se recuperar. Ana assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Obrigada por vir. Victor saiu do quarto sentindo-se estranhamente leve, como se algo que estivesse preso dentro dele, por anos, tivesse finalmente encontrado uma fissura para escapar. No corredor, parou diante de uma janela que dava para o jardim interno do hospital. Lá embaixo, crianças doentes eram levadas para tomar sol em cadeiras de rodas. Seus risos fracos subiam até ele como bolhas de esperança em um oceano de desespero. Pela primeira vez em 5 anos, Victor Salgado permitiu-se imaginar um futuro diferente, um futuro onde a dor não era a única companheira constante. Ana recebeu alta 2 dias depois, com ordens expressas de repouso relativo. Nada de esforço excessivo, advertira o médico.
Esta gravidez está nos limites do que consideramos seguro. Quando chegou ao hotel, foi recebida com olhares curiosos e sussurros dos colegas. A notícia de que o dono em pessoa tinha ido visitá-la no hospital corria solta pelos corredores de serviço. Ignore-os, aconselhou Regina, ajudando-a a acomodar-se em seu pequeno quarto. Gente pequena sempre precisa fofocar sobre os outros para se sentir importante. Ana sorriu agradecida. Regina havia se tornado uma aliada inesperada naqueles meses. Não exatamente uma amiga, mas uma presença solidária em um ambiente muitas vezes hostil. Descanso por hoje, disse a supervisora antes de sair. Amanhã conversamos sobre como adaptar suas funções. Sozinha, Ana deitou-se e acariciou a barriga. Estamos quase lá, pequeno, só mais um pouco. Não sabia o que faria quando o bebê nascesse. Seu plano até então era trabalhar até o último momento possível, juntar cada centavo e tentar alugar um lugar minúsculo depois do parto. Mas agora, com as complicações de saúde, tudo parecia mais incerto. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse, imaginando que fosse Regina novamente. Para sua surpresa, foi Carlos, o gerente geral, quem apareceu. Ana, o Sr. Salgado gostaria de vê-la em seu escritório quando estiver se sentindo bem. Seu coração acelerou. Agora? Se possível. Ele disse que não há pressa, mas que é importante. Ana assentiu, ajeitando instintivamente o cabelo despenteado. Diga que estarei lá em 15 minutos. Depois que Carlos saiu, ela trocou rapidamente de roupa, optando por um vestido simples, mas digno. O único que ainda lhe servia confortavelmente. Respirou fundo, tentando acalmar os nervos à flor da pele. O que ele poderia querer? Será que ia demiti-la por ser um risco ao hotel? Ou pior, seria sobre aquele beijo. O escritório de Victor ficava no mezanino, com vista para o luxuoso lobby. Ana nunca estivera lá antes. Quando bateu na porta, suas mãos tremiam ligeiramente. Entre, veio a resposta. Victor estava de pé junto à janela, observando o movimento dos hóspedes abaixo. Ao vê-la, indicou uma poltrona confortável. Sente-se, por favor. Como está se sentindo? Melhor, respondeu ela, acomodando-se com cuidado. Obrigada por perguntar. Victor assentiu, tomando seu lugar atrás da imponente mesa de mogno. Por alguns momentos, apenas estudou seu rosto, como se procurasse as palavras certas. Tenho uma proposta para você, disse finalmente. Ana segurou a respiração. Que tipo de proposta? Um novo cargo, assistente administrativa no departamento. De eventos, horário mais flexível, trabalho sentada, menos esforço físico. Ana piscou, surpresa. De todas as possibilidades que imaginara, esta não estava na lista. Por quê? Perguntou, incapaz de conter a desconfiança em sua voz. Victor se recostou na cadeira, os dedos tamborilando levemente sobre a mesa. Porque você tem potencial para mais do que limpar quartos. E porque ele hesitou, como se medisse o peso de suas próximas palavras. Seria irresponsável da minha parte manter uma mulher em estado avançado de gravidez fazendo trabalho pesado. Ana sentiu o rosto arder. Parte dela queria agradecer pela oportunidade, pelo que parecia ser genuína preocupação. Mas outra parte, a parte que lutara toda a vida por seu espaço, se rebelava contra o que soava como caridade. Agradeço a oferta, disse finalmente, escolhendo as palavras com cuidado, mas devo recusar. Victor franziu o senho. Por quê? Porque não quero favores, nem privilégios. Ana ergueu o queixo, sustentando seu olhar. Não quero ser promovida. Porque estou grávida ou porque houve um momento entre nós. Quero conquistar meu espaço por mérito próprio. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Victor a observava com uma mistura de admiração e frustração. Não é um favor, disse ele finalmente. É reconhecimento. Você tem formação em música, certo?
Isso pode ser valioso no departamento de eventos. Ana arregalou os olhos. Como sabe sobre minha formação? Um leve rubor coloriu o rosto geralmente impassível de Victor. Li seu currículo depois daquela noite. Você investigou minha vida? O tom dela oscilava entre indignação e surpresa. Quis saber quem era a mulher que conseguiu me fazer sentir algo depois de 5 anos de dormência. A franqueza na voz dele a desarmou completamente. Ana abaixou os olhos subitamente, consciente da intimidade daquela conversa, do quanto ambos estavam expostos naquele momento. Olha, ela disse suavemente, aprecio o gesto, de verdade, mas preciso fazer isso do meu jeito. Posso aceitar adaptações na minha função atual, menos quartos, talvez turnos mais curtos, mas não um cargo novo, não assim. Victor a estudou por um longo momento como se tentasse decifrá-la. Finalmente um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Você é diferente de qualquer pessoa que já conhecia Ana Beatriz Lima. Ela sorriu de volta, tímida. Isso é bom ou ruim? Ainda. Estou decidindo. Mas havia um brilho em seus olhos que desmentiam a hesitação nas palavras. Victor levantou-se e deu a volta na mesa, parando a poucos passos dela. Como compromisso? Que tal isso? Você continua como camareira, mas com carga reduzida e nenhum trabalho pesado. Quando se sentir pronta, conversamos novamente sobre outras possibilidades, com base no seu desempenho, não na sua condição ou em qualquer outra coisa. Ana ponderou a oferta. Era razoável, respeitava sua dignidade e, ao mesmo tempo, sua saúde. Parece justo, concordou finalmente, levantando-se também. Ficaram frente a frente, próximos demais para um simples acordo profissional. Distantes demais para qualquer outra coisa. Obrigada, disse Ana suavemente, por compreender. Victor assentiu, seu olhar fixo no dela. Por um momento, pareceu que ele diria algo mais, algo importante, mas então recuou um passo. Descanse hoje. Amanhã Regina terá suas novas instruções. Ana sabia reconhecer uma despedida. Agradeceu novamente e dirigiu-se à porta. Quando estava prestes a sair, a voz dele a deteve. Ana, ela se virou. Sim? Eu gostaria de ouvir você cantar novamente, algum dia. O pedido, feito quase em um sussurro, a fez sorrir. Talvez, algum dia. E com isso ela saiu, deixando para trás um homem que pela primeira vez em muito tempo começava a desejar que algum dia chegasse logo. Nas semanas que se seguiram, Victor e Ana desenvolveram uma estranha dança de proximidade e distância. Cruzavam-se pelos corredores do hotel com mais frequência do que o normal, como se ambos, inconscientemente, ajustassem suas rotinas para aumentar as chances de encontros casuais. Quando se viam, trocavam apenas cumprimentos formais, mas seus olhares diziam muito mais. Uma comunicação silenciosa que crescia em complexidade a cada novo encontro. Os funcionários perceberam a mudança. Os cochichos se intensificaram. Teorias cada vez mais elaboradas surgiam nos cantos do hotel. Ana ignorava o burburinho, concentrando-se apenas em fazer seu trabalho e preparar-se para a chegada iminente do bebê. Victor, por sua vez, começou a sair mais de sua cobertura. Passou a fazer refeições no restaurante do hotel, em vez de isolado em seu apartamento. Começou a conversar mais com os funcionários, a interessar-se por detalhes operacionais que antes delegava completamente. Ele está diferente, comentou Carlos com Regina durante uma pausa para café. Menos gelado. Regina deu de ombros. Talvez tenha lembrado que é humano, afinal. O que ninguém sabia era que toda noite antes de dormir, Victor subia até o terraço e ficava olhando para as estrelas, perguntando-se se estaria traindo a memória de Laura ao sentir-se vivo novamente.
Se teria direito a uma segunda chance depois de ter falhado tão terrivelmente com sua família. E o que ninguém via era Ana, sozinha em seu pequeno quarto, cantando baixinho para sua barriga, canções sobre esperança em tempos difíceis. Canções sobre recomeços, sobre amor encontrado nas circunstâncias mais improváveis. Dois solitários, separados por paredes e andares, mas cada vez mais conectados por algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Algo que, como uma pequena semente plantada durante uma tempestade, começava silenciosamente a brotar. Era uma terça-feira quando tudo mudou. Ana estava na lavanderia, organizando lençóis limpos, quando sentiu a primeira contração. Forte o suficiente para fazê-la se apoiar na mesa e respirar fundo. Ainda não, pequeno, sussurrou, acariciando a barriga. Faltam 2 semanas. Mas aparentemente o bebê tinha outros planos. 15 minutos depois, veio outra contração, mais intensa, e depois outra. Ana olhou para o relógio. Muito rápido, muito intenso para ser apenas um alarme falso. Tentou caminhar até a porta para pedir ajuda, mas uma nova onda de dor a impediu. Algo quente escorreu por suas pernas. "Socorro!" chamou, sua voz mais fraca do que gostaria. "Alguém, por favor." Foi Regina quem a encontrou minutos depois, ajoelhada no chão da lavanderia. "Meu Deus, Ana!" A supervisora correu para ajudá-la. "É o bebê?" Ana assentiu, sem fôlego. A bolsa estourou. As contrações estão muito próximas. Regina sacou o celular, ligando para a emergência. Seu rosto empalideceu ao desligar. "Tem um acidente na Avenida Atlântica. A ambulância vai demorar pelo menos 40 minutos. Ana fechou os olhos, uma nova contração varrendo seu corpo, como uma onda de fogo. "Não temos tanto tempo", sussurrou. "Ele está vindo." Regina parecia em pânico, mas tentava manter a compostura. "Vou buscar ajuda. Não se mexa." "Como se eu pudesse", pensou Ana. Um sorriso fraco nos lábios apesar da dor. Minutos depois, a porta da lavanderia se abriu novamente. Mas não era Regina quem entrou. Era Victor. Seu rosto geralmente composto mostrava claros sinais de alarme. Ele se ajoelhou ao lado dela, sem se importar com seu terno caro tocando. "O chão, Ana." Sua voz era gentil, mas firme. "Estamos tentando levá-la para o hospital, mas precisamos nos preparar caso não dê tempo." Ela assentiu, agarrando-se à mão dele quando uma nova contração a atingiu. "Eu sei", conseguiu dizer entre respirações ofegantes. "Ele está com pressa." Victor não soltou sua mão. Com a outra, afastou mechas de cabelo que grudavam no rosto úmido dela. "Você já passou por coisas piores", disse ele, surpreendendo-a, com a confiança em sua voz. "E vai passar por esta também." Ana o encarou, em meio à dor e à confusão do momento. "Você vai ficar?" A pergunta pairou entre eles, carregada de significados muito além daquele instante. Victor apertou sua mão com mais força. "Vou ficar, o tempo que for necessário." E naquele momento, ambos souberam que ele não estava falando apenas do parto. O mundo ao redor deles explodiu em atividade. Funcionários trouxeram toalhas limpas, água quente. Uma hóspede que era enfermeira apareceu para ajudar. Mas para Ana, tudo se resumia a 2 coisas. A dor avassaladora que vinha em ondas cada vez mais próximas e a mão de Victor, firme na sua, como uma âncora em meio à tempestade. "Quando sentir vontade de empurrar, empurre", instruiu a enfermeira, que já havia assumido posição aos pés de Ana. Victor se posicionou atrás dela, oferecendo apoio para suas costas. "Você consegue", sussurrou em seu ouvido. "Você é a pessoa mais forte que já conheci." Ana fechou os olhos, reunindo todas as suas forças. As próximas contrações vieram como um tsunami, arrastando-a para um lugar além da dor, além do medo. Um lugar onde só existia instinto e determinação. Ela empurrou e empurrou novamente.
O mundo se dissolveu em dor e esforço, em respirações entrecortadas e palavras de encorajamento. Em algum momento, Ana percebeu que estava apertando a mão de Victor com tanta força que provavelmente a machucava. Mas ele não reclamou, nem uma vez. Então, quando achava que não aguentaria mais nem um segundo sequer, veio o alívio. E junto com ele, o choro mais lindo que já ouvira na vida. "É um menino!" anunciou a enfermeira, colocando o pequeno ser, vermelho e molhado, sobre o peito de Ana. O tempo parou. O universo inteiro se reduziu àquele momento, àquele milagre. Ana olhou para o rostinho amassado de seu filho e sentiu um amor tão grande que parecia que seu peito explodiria. "Olá, Gabriel", sussurrou, o nome escapando de seus lábios naturalmente, embora nunca tivesse decidido como chamaria o bebê. "Bem-vindo ao mundo." Quando finalmente conseguiu desviar os olhos de seu filho, Ana viu algo que jamais esperaria. Victor Salgado, o homem de gelo, o empresário implacável, tinha lágrimas nos olhos. "Ele é perfeito", disse Victor, a voz embargada, como a mãe. Seus olhares se encontraram por cima da cabecinha do recém-nascido. E naquele instante, em meio ao caos de uma lavanderia transformada em sala de parto improvisada, algo se completou entre eles. Um círculo que começara a se formar na noite da tempestade finalmente se fechou. A vida, em toda sua imprevisível e teimosa persistência, havia encontrado um caminho através das muralhas que ambos construíram ao redor de seus corações feridos. E nada mais seria como antes. 3 meses depois, a lua cheia derramava sua luz prateada sobre a varanda da cobertura do Hotel Monte Claro. Victor e Ana estavam sentados lado a lado em uma espreguiçadeira espaçosa, observando o pequeno Gabriel dormindo tranquilamente no berço improvisado. Ao seu lado, 3 meses haviam se passado desde o nascimento dramático na lavanderia, e tantas coisas tinham mudado. "Ele tem seu sorriso", comentou Victor, sua mão encontrando a de Ana no espaço entre eles. Ana virou-se para encará-lo, um sorriso suave em seus lábios. "E a teimosia de quem?" "Definitivamente sua", brincou ele, recebendo um leve tapa no braço como resposta. O silêncio que se seguiu era confortável, preenchido apenas pelo som das ondas quebrando na praia de Copacabana abaixo e a respiração suave do bebê adormecido. Ana ainda se surpreendia com como a vida podia mudar tão rapidamente, de camareira grávida e desesperada a isso. Qualquer que fosse o nome que pudesse dar ao que tinham construído nos últimos meses. Victor havia sido surpreendentemente paciente. Depois do nascimento de Gabriel, ele oferecera a cobertura para que ela se recuperasse adequadamente. "Apenas até você encontrar um lugar próprio", dissera ele na época, ambos sabendo que era mais que isso, mas ainda receosos de admitir. O que começara como um arranjo temporário evoluíra naturalmente. Victor, que nunca fora um homem de meias medidas, se entregara completamente à tarefa de ajudar com Gabriel. Para um homem que construíra paredes ao redor de seu coração, por 5 anos, era impressionante vê-lo cantando canções de ninar e trocando fraldas sem a menor hesitação. "1 centavo pelos seus pensamentos", murmurou Victor, seus dedos entrelaçando-se aos dela. "Estava pensando em como a vida é imprevisível", respondeu Ana, recostando a cabeça no ombro dele. "Há 1 ano, eu estava ensinando música para crianças em uma escola pequena. 6 meses atrás, eu limpava quartos neste hotel. E agora?" "E agora?" Ana hesitou. Mesmo depois de tudo, tinha medo de nomear o que tinham. Como se dar um nome pudesse quebrar o encanto. "Agora estou aqui, com você, com Gabriel, em um lugar que nunca imaginei possível." Victor ergueu o queixo dela gentilmente, fazendo-a encará-lo. Seus olhos, antes tão frios, agora brilhavam com uma ternura que ela ainda estava aprendendo a reconhecer. "Sabe o que eu mais admiro em você, Ana Beatriz Lima?" perguntou ele.
Sua voz pouco mais que um sussurro. Sua coragem de acreditar nos recomeços. Você também recomeçou, ela respondeu. Victor balançou levemente a cabeça. Não, eu estava apenas sobrevivendo até conhecer você. Você me ensinou a viver novamente. Ele se inclinou e a beijou suavemente. Não era mais o beijo contido da noite da tempestade, nem os beijos urgentes que haviam compartilhado nas semanas após o nascimento de Gabriel. Era um beijo que falava de compromisso, de certeza. Quando se separaram, Victor puxou algo do bolso. Uma pequena caixa de veludo azul. Eu tinha um discurso preparado, disse ele, parecendo subitamente nervoso, tão diferente do homem confiante que dirigia um império. Mas acho que vou apenas perguntar. Ana Beatriz, você aceita construir uma vida comigo? Como minha esposa, como parceira, como a mãe do nosso filho? Ana piscou confusa. Nosso filho? Victor olhou para Gabriel dormindo serenamente. Se você permitir, gostaria de adotá-lo legalmente, ser o pai que ele merece, o pai que eu não pude ser para... Sua voz falhou. Ana colocou uma mão em seu rosto, trazendo-o de volta para o presente. Você não está traindo a memória deles, Victor. Amor não é como dinheiro que se gasta, é como música. Quanto mais você compartilha, mais ele cresce. Victor sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. É por isso que eu te amo. Você sempre encontra as palavras certas. Sim, respondeu Ana simplesmente. Sim, sim, aceito construir uma vida com você. Sim, aceito ser sua esposa. E sim, Gabriel teria sorte de tê-lo como pai. Victor abriu a caixinha, revelando um anel delicado com uma única safira cercada por pequenos diamantes. Era da minha avó, explicou, deslizando-o no dedo de Ana. Uma mulher tão forte quanto você. Naquele momento, como se sentisse que algo importante estava acontecendo, Gabriel acordou, não com choro, mas com um pequeno bocejo que logo se transformou em um sorriso desdentado. Victor o pegou no colo com a naturalidade de alguém que nascera para ser pai. O que você acha, rapazinho? Aprovado? Gabriel respondeu com uma risadinha que fez os três sorrirem juntos. Ali, sob o luar de Copacabana, com o som das ondas como trilha sonora, não eram mais o empresário amargurado e a camareira grávida. Eram apenas Victor, Ana e Gabriel. Uma família improvável, nascida dos escombros de sonhos despedaçados, provando que, às vezes, os finais mais bonitos vêm depois das histórias mais dolorosas. Porque algumas canções, por mais tristes que comecem, podem terminar em harmonia. E alguns corações, por mais quebrados, podem aprender a amar novamente.